Deputado Bolsonaro, o Brasil todo sabe que você é racista, machista, homofóbico, mas tem coisa que muita gente não sabe. Você, em 27 anos como deputado, ficou 10 anos no partido do Paulo Maluf, tem mordomias, recebeu auxílio moradia tendo casa, comprou 5 imóveis, fez da política um negócio em família, com um monte de filho também no mesmo esquema que você. Bolsonaro, queria saber uma coisa e acho que é importante que o Brasil saiba. Quem é a Val, Bolsonaro? Eu pensei que viesse discutir política nacional aqui. A senhora Valderice, é uma funcionária minha que mora em Angra dos Reis, ganha 2 mil por mês. Quando a Folha de São Paulo foi lá e não achou, botou em manchete no dia seguinte que ela era fantasma. Só que, em boletim administrativo da Câmara dos Deputados, de dezembro, ela estava de férias, do final de dezembro até final de janeiro. A Val é essa senhora, humilde, trabalhadora, numa vila histórica de Mambucaba, de pessoas pobres, humildes, mas trabalhadores. E essa senhora sempre prestou um serviço a mim naquele local longe, não é Angra dos Reis, chama-se Vila Histórica de Angra dos Reis. No tocante a patrimônios, o Ministério Público já me investigou, revirou a minha vida de perna para o ar. Inclusive, o senhor Janot declarou que todos os meus imóveis são compatíveis. Quanto a filhos, eu tenho moral para indicar filho meu e o povo acredita em mim e vota neles. E meus filhos fazem um trabalho a contento na política. Nunca estive metido no Poder Executivo, nunca fui ministro, secretário. Sou uma pessoa que exatamente humilde como outra qualquer. E me orgulho, sim, da minha honestidade. E não dos atos de invadir propriedade privada dos outros, que trabalhou e suou muito para conseguir aquele patrimônio e vai, uns desocupados, invadir e levar terror na cidade. Olha, Bolsonaro esqueceu de dizer algumas coisas a respeito da Val, né? A Val é funcionária fantasma do gabinete dele, que, junto com o marido dela, Edenilson, tem a responsabilidade de cuidar dos cachorros do Bolsonaro numa das casas dele em Angra dos Reis. Agora, o problema não é a Val. Não é? A Val é vítima de políticos como Bolsonaro, que vendem essa ideia de que vão acabar com tudo que está aí, com essa bandalheira, e é farinha do mesmo saco. O Bolsonaro representa a velha política corrupta, as velhas práticas. Recebeu auxílio moradia tendo casa, aliás, tem a proeza de, em 27 anos, aprovou 2 projetos e conseguiu comprar 5 imóveis. Mais imóveis do que projetos. Você não tem vergonha, Bolsonaro? Veja, auxílio moradia, com 6 milhões de famílias sem casa no Brasil. Você não tem vergonha disso? Teria vergonha se estivesse invadindo casa dos outros, né? Auxílio moradia está previsto em lei. Se é imoral, é outra história. Imoral é você fazer o que você faz. Agora, eu não vim aqui, desculpa, aqui para bater boca com um cidadão desqualificado como esse aí. Obrigado, Boixá. Pode passar para outra pergunta. Eleito, que primeira medida tomará para estimular a contratação de trabalhadores? Como essa medida será implementada e a partir de quando? E de onde virão os recursos para que ela seja bem-sucedida? Primeiro, agradeço a Deus pela oportunidade e ao Sistema Band. Daciolo, eu tenho, na verdade, 46 anos de serviço público, 16 de Exército Brasileiro, com muita honra. A nossa missão aqui é mais que dar esperança para o povo, é dar certeza que faremos um governo realmente diferente. Nunca integrei o Executivo. Entre outras medidas, o Brasil precisa voltar a fazer comércio com o mundo todo, sem o viés ideológico. Precisa agregar valor naquilo que tem, não só em seu subsolo, bem como produtos do campo. O Brasil precisa ser desburocratizado. É um cipoal de leis que estimula qualquer um a abrir qualquer empresa. Tem que ser desregulamentado. Todos nós sabemos que o salário do Brasil é pouco para quem recebe e muito para quem paga. A classe empresarial tem dito também, e o que eu vou falar aqui é para perder voto, mas eu não quero ganhar eleições e não poder governar. Os empresários têm dito para mim que o trabalhador vai ter que decidir um dia menos direitos e emprego ou todos os direitos e desemprego. Eu acredito que com essas medidas iniciais, além de atacarmos de frente a questão da violência, nós possamos fazer voltar no Brasil o emprego. Daciolo, concordo contigo, em parte, no começo da tua apresentação aqui. Nós estamos num teatro. Nós sabemos, tá, que qualquer um dos outros, porventura, venha ganhar as eleições, vai se reunir lá nos porões do Jaburu
com os líderes partidários e ratear o Estado, ministério para um, secretaria para outro, estatal para outro, diretoria de banco para outro, etc. Essa forma de fazer governo, você acha que pode dar certo, Daciolo? Nação brasileira, o momento é o agora da transformação. Todos estão visualizando esse debate, todos já visualizaram e sabem, conhecem muito bem cada político que se encontra aqui. Você já viveu esse momento que promessas. O povo já não aguenta mais promessa. Chega de promessa. Queremos atitude. Aqui, vocês ouviram falar aqui as propostas. Agora eles têm a solução para tudo. Vem a solução de tudo. Eu dei o exemplo do Geraldo Alckmin. Ele fechou com a coligação de 9 partidos. Eu pergunto, qual é a liberdade desse homem de governar para a nação? Quem é que está bancando isso tudo? Nós estamos falando de um fundo partidário que saiu e foi para 2.600 bi. Desses 2.600 bi, 1.700 bi é da coligação que aconteceu aqui. Tem certeza que esses homens têm liberdade para governar para o povo? Tem certeza que eles vão transformar alguma coisa para a nossa nação? O momento é do novo, o momento é de transformação, o momento é o agora. E eu quero fazer um pedido. Todos aqueles brasileiros que pensam em sair do país, não saiam do país. E aqueles que estão fora do país, retornem para o país, porque está chegando o momento do crescimento, está chegando o momento da prosperidade, está chegando o momento de nós clamarmos a Deus, aquele que vai dar vitória para a nossa nação, em nome do Senhor Jesus. Transformação, ela está próxima. Confie, fé, esperança e amor. Vamos transformar a nossa nação. O candidato Bolsonaro está inseguro por conta daquele primeiro adulto. Não, tudo bem. Agora, vamos Alguém lá. que está em casa, por acaso, sabe o nome do ministro da Educação? Sabe o nome do ministro da Saúde? Da Ciência e Tecnologia? Não. Sabe por quê? São pessoas insignificantes que são colocadas lá para trabalhar para o partido político. É igual o candidato aqui, que fez coligação com N partidos. Caso ele chegue lá, sabe o que vai acontecer? Ele apenas ocuparia a cadeira do Temer. O resto dos ministérios estariam todos loteados. Ia continuar fazendo exatamente a mesma coisa que fizeram ao longo de 30 anos. O único que pode romper essa barreira, o establishment, a máquina, o sistema, é Jair Bolsonaro. Que nós temos moral e honestidade para cumprir essa missão. Candidato Daciolo. Eu queria deixar uma coisa bem clara. Até o momento presente, eu nunca saí em pesquisa nenhuma. Quero até fazer essa reivindicação. Nunca me botaram em nenhuma pesquisa, nem para colocar 0%. Nunca colocaram. E eu estou aqui agora na primeira oportunidade de mostrar para o povo. Eu sou o Cabo Daciolo, servo do Deus vivo, sou cristão, bombeiro militar, e dizer ao meu companheiro Bolsonaro, não único não, irmão, eu estou aqui, nação brasileira, nós estamos aqui, vamos transformar a nação brasileira para a honra e glória de Senhor Jesus. Agora, lembrando, cuidado com esses políticos que estão há anos na nação. Eu até acredito que no futuro bem próximo já está na hora de encostar. Eles são o espelho do que nós estamos vivendo hoje com a nação brasileira. É o reflexo. É simplesmente os culpados, parte de culpados, estão aqui conosco aqui. Vamos transformar. Chega. Dá oportunidade para o novo. O momento é o novo. Vamos transformar a nossa nação. Deputado Jair, infelizmente a mortalidade infantil voltou a crescer. Os crimes contra a mulher da mesma forma. 8% de estupros a mais nesse ano em relação ao ano passado. A violência atingindo mulheres trabalhadoras. Salários injustos. Há aqueles que entendem que mulher e homem não podem receber o mesmo salário. Gostaria de ouvir a sua opinião a respeito. Primeiro, salário. Mais um rótulo que botaram na minha conta. O PT é o partido que mais me ataca nessa área. Ficaram 13 anos no governo e nada decidiram. Agora, o Estado deve interferir nessa área? No serviço público, já é igual. Quanto à mortalidade infantil, sabemos que muitas medidas têm que ser tomadas. Começar com o saneamento básico, entre tantas e tantas outras. A questão de estupro em mulheres, né? Eu tenho um projeto de lei que visa a castração química voluntária para o condenado requerer progressão de pena. Lamentavelmente, a bancada feminina de esquerda na Câmara é contrário a isso daí. Eu acredito que
Se aprovasse isso, nós inibiríamos, e muito, essa violência contra a mulher. Voltando à questão do salário. Tem muito local que mulher ganha mais do que homem. Deveríamos, então, lutar para diminuir o salário dessas mulheres competentes? Repito, o Estado não deve interferir nessa área. Quanto mais o Estado entra, pior fica o negócio no Brasil. A réplica do candidato Álvaro Dias são 45 segundos, candidato. Não basta defendermos os direitos das mulheres. Há poucos dias, São Paulo assistiu um crime hediondo com uma policial sendo violentamente assassinada. Seria um absurdo se ela recebesse um salário inferior do que os seus colegas policiais homens. É preciso protagonismo, participação econômica, estratégia de participação política. Nós valorizamos as mulheres. A nossa presidente Renata Abreu é um exemplo da valorização das mulheres no nosso partido. Ana Paula Oliveira, economista, cuida do nosso programa econômico, é mais um exemplo de mulher valorizada no nosso partido e na nossa proposta de governo para o país. Eu vou pedir ao candidato Álvaro Dias que observe os monitores de tempo, candidato, por gentileza. Para concluir, então, este embate, a tréplica, 45 segundos, candidato Bolsonaro. Acho que não tem que partir para a tréplica, nós chegamos num acordo, né? O Estado não pode interferir nessa questão. Agora, a mulher tem que ser valorizada, sim. Hoje em dia, em muitas áreas de concurso público, passa mais mulheres do que homens. Em outras provas também, básico, a gente vê que mulher tirando uma nota maior do que homem. Elas estão melhores do que nós. Brevemente, nós é que estaremos querendo o salário igual a dela, com toda certeza. Vou perguntar ao meu estimado colega de Câmara, deputado Jair Bolsonaro. Deputado, está virando uma preocupação grave minha, e isso todo mundo tem duvidado, enfim. O Brasil tem hoje 63 milhões de pessoas vivendo na humilhação de ter o seu nome no SPC. Como o senhor ajudaria a enfrentar esse problema? Eu te vi respondendo isso há pouco tempo, né, que você ia zerar isso daí. Vou deixar bem claro, Ciro Gomes, meu colega de Câmara. Muita gente honesta entrou no SPC acreditando na política do PT, acreditando que o emprego viria ou que não perderia seu emprego. Veio a corrupção, veio a roubalheira, e aqueles que compraram uma geladeira, uma máquina de lavar roupa, até mesmo um ferro elétrico, teve que devolver. Tem gente, então, honesta que está no SPC, mas tem muito, mas muito bandido também. Eu desconheço aqui o volume, eu acho que talvez até a Vossa Senhoria desconheça o volume que desse pessoal, 63 milhões, que deve ao SPC. Eu acho que equivale aí, com toda certeza, quase um PIB do Brasil isso daí. E eu também estou curioso. Eu quero saber, te responda a pergunta aqui, que você nos diga como tirar esse pessoal do SPC. Eu acho que não vai ser rodando dinheiro e nem dando uma canetada, até porque não teríamos poder para isso. Estou ansioso para aguardar a tua resposta. Eu não estou muito preocupado nesse assunto com quem for o responsável por essa tragédia. De fato, da Dilma para cá, o Brasil está descambando todo dia, e eu tomei posição muito clara, embora tenha defendido o mandato dela contra o golpe, na medida em que um presidente deve ter a estabilidade do seu mandato, a não ser que seja ladrão, e nem sequer a oposição mais violenta acusou a Dilma de ser ladra. O que acusaram dela foi de um truque contábil que todos os presidentes fizeram. Mas deixa eu dizer, Jair, a dívida é grande, de fato, que soma de todos os 63 milhões, mas repare bem, a média é de R$ 1.400 por pessoa. Você acha que não dá para a gente pegar um conjunto de providências e ajudar essas pessoas financiando em outros prazos, negociando com os titulares desses créditos que botaram aí juro, correção monetária, abuso? Eu sei fazer, vou permitir que todos possam duvidar, mas vou dar os detalhes. Fique tranquilo, eu vou tirar o seu nome do SPC. Candidato Bolsonaro, sua tréplica. É uma conta bilionária. Realmente, se o Ciro conseguir fazer isso aí, você vai ser um santo aqui, Ciro. Mas olha só, no Brasil tem muita coisa a ser feita. Sem honestidade, sem realmente colocar gente decente ao teu lado para governar o Brasil,
a gente vai continuar vivendo nesse estado de coisa que estamos hoje em dia passando. Não dá mais para acabar as eleições, lotear os cargos para os amigos que entraram na sua coligação, para eles cuidar do futuro de si e não do Brasil. Boa sorte, Ciro. Deus te ajude aí, porque eu confesso que não tenho como pagar essa dívida aqui da forma tão simplista como você está propondo. Gostaria de saber do candidato Alckmin, com o comentário do candidato Bolsonaro, se é possível traçar uma meta de redução de homicídios para os próximos 4 anos. Como reduzir o poder das facções criminosas que hoje comandam o crime no Brasil, dentro e fora dos presídios? Olha, respondendo ao Rafael Colombo sobre a segurança pública, nós tivemos no estado de São Paulo um fato que é reconhecido até internacionalmente. Nós tínhamos no ano de 2001 13 mil pessoas assassinadas, reduzimos para 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. O ano passado foram 3.503. Se nós tivéssemos reduzido, poupado uma vida, já teria valido a pena. Mas foram 10 mil vidas poupadas, famílias que não foram desfeitas. É perfeitamente possível a gente reduzir no Brasil, e o Brasil só está crescendo. Era em 2016, 62 mil assassinatos, hoje 63 mil. Nós vamos enfrentar duramente o crime organizado, especialmente a questão de fronteiras, tráfico de drogas e tráfico de armas, integrando as inteligências das Forças Armadas, da Polícia Federal, dos estados também, criar uma guarda nacional para, inclusive, proteger também a área rural, a questão, aqueles que moram de maneira mais distante, apoiar os estados. Nós vamos ser parceiro dos estados, governadores, prefeitos, trabalhar juntos nesse que é o grande desafio latino-americano e, inclusive, do Brasil. A violência só cresce no Brasil exatamente porque é uma equivocada política de direitos humanos. O policial civil, especial militar, nunca foram tão desvalorizados. Não tem uma retaguarda jurídica para poder bem cumprir o seu dever. O cidadão de bem, esse foi desarmado por ocasião do referendo de 2005, apoiado, inclusive, pelo partido do senhor ex-governador. E o bandido continuou muito bem armado. Nós devemos fazer com que a vontade popular, por ocasião do referendo, se faça presente em nosso meio e o cidadão possa comprar armas de fogo para a sua legítima defesa. Candidato Alckmin. Olha, nós temos que agir firmemente na prevenção primária. Hoje a grande vítima é o jovem, de menor escolaridade, vítima da droga. Dar a mão a esse jovem. Nós vamos levar o programa Recomeço, que trata o dependente químico para todo o Brasil. É uma questão de saúde pública. E a outra é fronteira. Cisfron, Cipan, tive com o general Vilas Boas, nós vamos rapidamente expandir a questão da tecnologia, gente, Guarda Nacional, Polícia Federal, que tem bons equipamentos, ser ampliada, gestão, melhorar a gestão, integrando inteligência e tecnologia para combater o crime organizado. Agora a pergunta vai para o candidato Bolsonaro, com o comentário de Guilherme Boulos. O povo brasileiro tem dificuldade, candidatos, de entender alguns privilégios que são bancados com dinheiro público, dinheiro que sai dos impostos pagos, às vezes, a duras penas, geralmente a duras penas. Eu estou falando aqui de auxílio moradia, auxílio paletó, gasolina, carro à disposição, passagem aérea e de pensão vitalícia para filhas de militares. Candidato, o que o senhor vai cortar se o senhor for eleito? Primeiramente, o ano passado eu poderia ter gasto R$400 mil da minha verba, chamada cotão. Usei metade disso. A questão do auxílio moradia está na lei. O meu apartamento particular em Brasília, de 70 metros quadrados, eu tenho despesas, né? Pago IPTU, pago condomínio, entre outras coisas. Fica quase no 0 a 0. Poderia, ou melhor, estou ocupando agora um apartamento funcional e estou botando à venda o meu apartamento para acabar com isso daí. Questão de pensão de filhas militares. Deixe bem claro que nós tínhamos a nossa previdência própria até o início dos anos 60,
quando o governo, então, resolveu pegar aquele recurso e fazer com que o governo viesse a pagar as pensões. Em 2000, botamos um ponto final nessa vitaliciedade da pensão das filhas. Obviamente, tem ainda aquelas que tinham o direito adquirido. Agora, cortar privilégio de militares, que privilégio? Se nós não temos fundo de garantia, não temos hora extra, não temos direito adicional noturno, não temos direito a absolutamente nada. Nós trabalhamos, em média, 60, 70 horas por semana e não ganhamos nada além disso. E o militar é uma categoria à parte, está à disposição do chefe da nação, do seu povo, 24 horas por dia. Isso é uma grande realidade. E nós vamos tentar agora, então, substituir essa terceirização, colocando lá um capitão do Exército como presidente e um general como vice-presidente. Candidato Boulos. Capitão que foi expulso do Exército porque queria jogar bomba lá em algum lugar. Agora, queria aqui dizer que a nossa candidatura é a única que não tem rabo preso para poder enfrentar esses grandes privilégios, né? Ganhando a presidência da República, né, Bolsonaro não vai poder ter auxílio moradia tendo casa, não. Nem nenhum deputado que está aqui e nem nenhum que está lá na Câmara. Nem nenhum juiz e nem nenhum desembargador. Né? Auxílio moradia, auxílio terno, auxílio viagem para Miami. É uma esculhambação que nós vamos enfrentar. Não é? Privilégio não combina com direito. Nós vamos ser o governo dos direitos. E não venha dizer que está na lei. Está na lei, mas não é ético. E é por isso que nós vamos mudar essa lei. Uma lei que garante que o IPTU de alguém seja pago com dinheiro público que é deputado, espera lá, nós vamos enfrentar essa esculhambação e todos os privilégios nesse país. Uma prova de que este debate se desenrola em alto nível, tivemos agora, no quarto bloco, o primeiro pedido de resposta do candidato Jair Bolsonaro. O senhor tem palavra agora, por favor, o senhor pode responder, não há necessidade. Obrigado, Bochá. É até bom para explicar um pouquinho da minha vida. Tá? Fiquei por 17 anos no Exército Brasileiro. Saí do Exército quando fui diplomado no cargo de vereador em 1988, no Rio de Janeiro. Não fui expulso e nem botei bomba em lugar nenhum. Todos os processos, as acusações foram arquivados. Colocar bomba, colocava atuar. Ex-chefe Dilma Rousseff, que matou gente, inclusive, como matou Mário Cosel Filho em São Paulo, explodindo o QG daquele exército, como matou a Coronhada, o seu grupo VPR, o tenente Alberto Mendes Júnior, lá nas matas do Rio Ribeira de Iguape. Assim sendo, eu sou uma pessoa que sou o capitão do Exército com muito orgulho e pretendo, sim, continuar servindo minha pátria como capitão do Exército, tendo a meu lado um general do glorioso Exército Brasileiro. Foi só eu chamar a atenção para o fato que não havia, até agora, nenhum pedido de resposta, e vieram logo dois. O candidato Boulos... O candidato Boulos, o senhor tem que verbalizar a razão do seu pedido para que a comissão possa julgá-lo, candidato. Direito de resposta, porque o deputado Bolsonaro me qualificou como tendo a Dilma como ex-chefe, que nunca ocorreu, nunca fui do governo da Dilma, ela nunca foi minha chefe. Bom, só um minuto, peço gentileza, são poucos segundos. Candidato Boulos, seu pedido foi negado pela comissão. Devo dizer que por unanimidade. Senhor Álvaro Dias. Senador, o senhor tem um trabalho que eu vejo no parlamento, nos parabéns, inclusive, para abrir a caixa preta do BNDES. Nós sabemos que muita coisa errada está lá, é dinheiro emprestado para outros países que dificilmente nós receberemos de volta, é dinheiro aqui emprestado para amigos do rei, com juros baixíssimos, e o senhor escolheu um vice, né, que vem de lá. Né? Esse vice vem com a mesma proposta do senhor? O senhor já tem algo de concreto em ele vir de lá, para realmente mostrar à sociedade para onde está indo esse dinheiro, que é nosso, que é da população? Eu acho que esse trabalho, elogio a Vossa Excelência mais uma vez, é excepcional, mas com o reforço do vice agora. Não, só para concluir. Reforço do vice, esse trabalho facilitará? Aqui aos candidatos, eu não vou me basear no cronômetro como se fosse um juiz de futebol terminando um jogo. Os senhores, naturalmente, têm uma flexibilidade para concluir um raciocínio, estendê-lo, mas peço que observem aí uma moderação, senão a gente estoura o tempo. Candidato. Sem dúvida. O meu vice-economista do ano, Paulo Rabelo de Castro,
vem em razão da convergência das nossas propostas. Quando ele esteve no BNDES, e foi por muito pouco tempo, começou a mudar a realidade. Como o Brasil sabe, o governo, com a sua contabilidade criativa e a sua política econômica equivocada, transferiu ao BNDES do Tesouro Nacional 478 bilhões, completando com recursos do FAT, PIS, PASEP, 716 bilhões transferidos a outras nações através de grandes empreiteiras que realizaram obras em Cuba, Venezuela, Angola, Moçambique, ao invés de investir no Brasil, gerando empregos e melhorando a nossa infraestrutura e a nossa logística. Nós, no governo, não permitiremos que o BNDES empreste, sobretudo, para nações comandadas por ditadores corruptos e sanguinários que esmagam os seus povos na miséria. Os recursos do BNDES não construirão metrô na Venezuela. Poderão construir metrô em Belo Horizonte, poderão despoluir o Rio Tietê, despoluir a Baía da Guanabara, através das parcerias públicos-privadas, com a alavancagem do BNDES, que é um grande banco capaz de alavancar o desenvolvimento do país. Realmente, lá é um foco de corrupção, de desmando, onde impera também a indicação política. Com toda certeza, Vossa Excelência não adotaria essa política, caso chegasse lá, e creio eu que deveria ser o compromisso de todos, para nós começarmos realmente a diagnosticar os problemas do nosso Brasil, de modo que nós possamos ter esperança que, por parte de nós, que porventura vem ocupar a chefia do governo, realmente trate com o devido zelo um banco de fomento tão importante como esse. Então, parabenizo Vossa Excelência. Eu acho que o Brasil está de parabéns se essa proposta for à frente a partir do próximo governo. Na verdade, é preciso que o brasileiro abra o olho. Com esse sistema do aparelhamento do Estado, do loteamento dos cargos públicos, esse sistema do balcão de negócios, corrupto e incompetente, matriz de governos incompetentes, sistema instalado em Brasília, transplantado para estados e municípios, distribuindo incompetência e corrupção, puxando para baixo a qualidade da administração pública brasileira. Com esse sistema, o Brasil não vai alcançar os índices de crescimento econômico compatíveis com a sua grandeza. Por isso, a mudança do sistema se chama refundação da República, que é a nossa principal proposta. O Brasil é um país de educação indigente. O Brasil tem um quadro, segundo a OCDE, que é caótico, além de crítico. Nós gastamos aqui no ensino fundamental $3.800 por aluno por ano. Isso é menos de metade do que gasta a média dos países da OCDE. Em compensação, gastamos muito com o sistema universitário, que está falido. Quero saber como é que o senhor vai enfrentar esse problema, se há alguma perspectiva de inversão desses investimentos, qual é a proposta? A pirâmide, realmente, para nós, tem que ser invertida. Se gasta muito pouco, levando-se em conta o que se gasta no ensino superior. Gasta muito pouco no ensino básico. E você pode ver, tem escolas que foram militarizadas pela nossa Polícia Militar, especial Goiás e Amazonas, bem como temos os colégios militares. Nessa semana mesmo, o jornal Correio Brasiliense publicou que 4 estudantes foram aprovados em Harvard, estudantes do Colégio Militar de Brasília. As escolas militarizadas, Ciro Gomes, eu tive numa delas, no Amazonas, e ela foi construída num local perto de uma comunidade muito pobre e violenta. Então, a hierarquia e disciplina entrando na escola, o percentual dessa garotada que consegue acesso ao nível superior é muito acima das demais escolas públicas e particulares de todo o estado do Amazonas. Então, a hierarquia e disciplina, no meu entender, tem que se fazer presente. O que aconteceu ao longo do tempo? Retirar a autoridade do professor em sala de aula. Hoje em dia, pesquisas da PEOSP, a PEOSP aqui em São Paulo, pesquisa recente, diz que 70% dos professores já foram agredidos física ou moralmente por parte de alunos ou pai de alunos. Então, eu entendo que restabelecendo a autoridade, invertendo essa pirâmide de gasto, nós podemos atingir o objetivo final, que é dar uma educação de qualidade para a garotada do Brasil.
77 das 100 melhores escolas básicas do Brasil são no meu estado, no Ceará. E é um dos estados mais pobres do país. De cada 4 alunos do ensino médio no Ceará, 1 já está em escola profissionalizante em tempo integral, que é o legado de Leonel Brizola, que é do meu partido, de Anísio Teixeira, de Darcy Ribeiro, e nós vamos universalizar. E o Ceará, mesmo juntando a iniciativa privada, ganha 40 de cada 100 vagas do ITA, que é o vestibular mais difícil, ou do IME, Instituto Militar de Engenharia, Jair. E isso nós não precisamos botar a lei do chicote brabo dentro das escolas. É evidente que eu concordo que é preciso respeitar os professores, que há muita demagogia nesse assunto, mas o que resolve mesmo, se me permitir 2 segundos, é a mudança do padrão de ensino. Substituir o decoreba por ensinar o aluno a pensar e reforçar o orçamento. Sem reforçar o orçamento, não há educação que preste. Agora sim, candidato Bolsonaro, lhe cabe mais 45 segundos. Ciro, reconheço, você falou realmente no Ceará, existe isso, até porque começou lá atrás com um jovem, né, formado pelo ITA, levou isso para lá e vocês, em parte, acolheram isso aí. Agora, tenho conversado com meus colegas do Alto Comando do Exército, alguns estão de acordo. Em havendo meios, nós devemos fazer, sim, um colégio militar em cada estado cuja capital não o tenha. Aqui em São Paulo, Boixá, pretendemos fazer o maior colégio militar do Brasil, no campo de Marte. Agora, a questão do chicote não existe, você me desculpa aqui, mas não existe, tá? Nenhum pai, nenhuma mãe quer tirar o filho de lá. E eu conversei com muitos, fui lá, fui em Anápolis também, fui lá no estado de Manaus, nenhum pai quer tirar o filho de lá, e a fila é enorme. Entendo que com hierarquia, disciplina e sem chicote, chegaremos lá. Entre os melhores ranqueados, só tem um que pode realmente mudar o destino do Brasil. Esse chama-se Jair Bolsonaro. Nós precisamos de um presidente honesto, que tenha Deus no coração, seja patriota e seja independente para, pelo exemplo, governar esse grande país. Um presidente que honre e respeite a família, que trate com consideração criança em sala de aula, não admitindo ideologia de gênero, impondo a escola sem partido. Um presidente que não divida homos e héteros, pais e filhos, nordestinos e sulistas, brancos e negros, ricos e pobres. Um presidente que deixe para trás o comunismo e o socialismo, que sepulte o Foro de São Paulo, que faça negócio com o mundo todo, não mais pelo viés ideológico, que pratique, sim, o livre mercado. Um presidente que jogue pesado na questão da insegurança pública, para que as mães possam sorrir sem mais temer se teu filho chegará vivo em casa ou não. Precisamos de um presidente que, acima de tudo, tenha a palavra. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.